Maravilhoso. O que você acha? Você tem alguma opinião formada quando você ouve qualquer matéria na televisão, num jornal, e que você lê assim, algo que foi um absurdo. Aí alguém coloca, isso foi uma palhaçada. O que você sente, se você sente também alguma coisa, né? Quando você lê isso, referente ao palhaço, né? Ao termo palhaço, palhaçada. Porque é negativo, né, quando falam desse... Mas olha, essa pessoa tá certa. Também. Quem disser que não, tá certo. Quem disser que tá certo também. Porque a verdade ela é muito pessoal, ela é múltipla, ela não existe uma verdade. Quando você se depara com uma verdade, se abre a possibilidade de você enxergar zilhões de outras verdades. Não existe uma única verdade. Quando a gente delimita que existe uma única verdade, a gente está sendo opressor. Que também tem o palhaço opressor. Então, quando fala isso, se a gente pensa que é um mundo ao contrário, vamos pensar assim, vamos partir desse princípio, né? É um modo de refletir, não é também o único, né? A única verdade. Quando a gente parte desse princípio e alguém chega aqui fazendo algo que não condiz com o que a gente espera de um ser humano social, tipo, sei lá, alguém que roubou, agrediu e tal. Isso aí é uma palhaçada. Tem um caráter pejorativo, mas tem um caráter pejorativo ao mesmo tempo que tem uma ruptura, um lugar ao contrário daquilo que se espera. Eu achei muito legal você falar ao contrário, porque agora eu vou falar também o meu primeiro nome de grupo que eu tive ligado ao humor e à palhaçaria, que eu chamava de palhaçaria, sempre chamei de palhaçaria, você chama de... Eu chamo de bufonaria. Bufonaria. Que é Mas o seguinte, palhaçaria do mesmo jeito. É do mesmo jeito. Que o grupo chamava É ao Contrário. E o era ao contrário mesmo, e o resto vinha escrito ao contrário. E porque, assim, é você enxergar a vida ao contrário. Eu acredito que o palhaço, ele tem a visão, a ótica de enxergar umas coisas ao contrário. Muitas pessoas falam assim, o palhaço é muito triste. O palhaço não sei o quê. Não, é que o palhaço tem sentimentos. Então, ele joga com os sentimentos dele, né? Quando ele está no picadeiro, eu tive a honra de fazer um espetáculo para o primeiro palhaço negro brasileiro. Benjamin, lindo. E foi na lona Crescer e Viver, no Rio de Janeiro, que é incrível. Foi com o pessoal do Anonymous? Anonymous. Meu grande amigo, João Artigos. Puta, que legal, cara. Márcio Libar, são grandes Márcio amigos. Libar. Olha, arrepiou aqui. Porque Márcio Libar falava, ou deve falar ainda, uma frase que é: na merda, somos todos iguais. Então é isso que a gente se sente quando a gente está trabalhando em ser palhaço. O que é o ser palhaço? É o fracasso. O fracasso é ser palhaço. E o que a gente faz com o fracasso? Rir. Tira a risada. De repente. Então, é uma vertente. É aquele lance que tu falou, de tipo, tu tá numa conversa tensa e fazer a pausa pro... Eu tenho algumas reflexões sobre isso, assim. Eu acho que essa ideia de um palhaço que é triste e tal, isso é uma vertente, não? Uma estrutura vendida. Isso foi vendido para que o palhaço se tornasse esse ser domesticável. Para que o palhaço perdesse o seu lugar de combate. Porque, antes de mais nada, o palhaço é uma máquina de guerra. Total. Ele é uma máquina de guerra, mas não é uma guerra não é em prol da morte, é a guerra em prol da vida. A gente está numa batalha para a vida, para fazer a vida acontecer. E o palhaço, mais do que qualquer outro, ele tem isso porque é isso. Ele pensa ao contrário porque ele quer fazer a vida acontecer nas suas mais múltiplas formas. Isso também é só um ponto de vista. Então, quando pegam o palhaço e trazem essa figura dele, o palhaço triste,
fofinho e tal. É, porque não é todo Ele palhaço que é tá assim. tirando esse potencial do palhaço de questionar, de botar o dedo na Você ferida. acha que confunde um pouco com o Pierrot? O Pierrot é exatamente isso, é aquele que sofre de amor. Amor não faz sofrer, gente. Gente, Amor não faz sofrer. Mas sempre que você vê um Mas- Pierrot, ele tem uma lágrima. Exatamente. Mas você não se mostrar vulnerável, que é nessa situação de tristeza, sabe? Numa Mas situação... será que vulnerável não é isso? vulnerabilidade não demonstra coragem? Total, mas é Então. isso. Por que a gente fala de tristeza como vulnerabilidade? Muitas vezes a gente está num lugar muito mais vulnerável quando a gente está extremamente Em perigo, alegre. por exemplo. Porque a gente, Sim. com alegria, a gente deixa de olhar a maldade das coisas. É verdade. Mas eu prefiro viver essa vulnerabilidade da alegria de maneira plena, e todas as outras, seja ela da tristeza e tudo mais. Mas é isso. Ser vulnerável é ser gente. É ser humano. A gente sabe, todo mundo sabe quando começa a ter o mínimo de compreensão do que é estar vivo, que vai morrer. Para que vulnerabilidade maior do que essa? A gente já sabe, gente. Então, por que eu não vou fazer então o meu melhor aqui? Que é a única certeza que a gente tem. Todo mundo. Então é sobre isso. E aí a gente fica botando o palhaço nesse lugar, que é para vender esse palhaço que não questiona, o coitadinho, o bichinho, pobrezinho. Que é um pouco do que foi vendido com o Chaplin, né? O Chaplin, eu acho que a identificação dele com o povo... Mas o Chaplin não é nada Triste, ele triste. é desastrado. Pelo né? contrário, muitas vezes ele é escroto. Ele vai, ele bate, ele chuta. É igual... Ele é meio desastrado, não Mas é? Também, por que, né? que ele Porque- cria empatia com o público? Porque é humano. Porque ele é o pobre. Ele é o que se deu mal. Ele é o que erra. Então, Sim. o palhaço, é o que eu sinto do palhaço. Você pode me corrigir. É ou uma pode... verdade sua. Como disse, não existe certo nem errado. Existe porque assim, o pontos de palhaço, ele erra. Ele é humano. Então, eu acredito que dos personagens todos que a gente tem fixos na vida, desde criança que a gente vem aprendendo, o palhaço, ele erra. O palhaço, ele é pobre. O palhaço, ele é rico. O palhaço, ele bate. O palhaço, ele é mau. O palhaço, ele é É o que como ele uma quiser. criança. É como É como uma criança. É como uma criança. Um dia eu recebi a sabedoria de uma entidade maravilhosa que olhou para uma criança e disse: tá vendo essa criança? Todo mundo fala que a criança está em fase de aprendizado. De crescimento, né? E aí ele disse para mim, só que é o contrário. A criança está em fase de desaprendizado. Porque todo mundo nasce sabendo. Nós partimos de um lugar único, que sabe de tudo, que tudo contém, que tudo tem. Você pode chamar de Deus, vácuo quântico, matriz primordial, você pode chamar do que você quiser. Mas todos nós viemos de um lugar só. Seja Que é do cu, não. do Pode cu do ser. mundo, cu do mundo, né? Do cu do mundo, pode né? ser, O cu do pode universo. Não pode. Mas enfim, todos nós, seja nós seres humanos, a uma mosca, nós viemos todos do mesmo lugar. E ele disse que quando a gente vai crescendo, a gente vai desaprendendo. E aí a gente entra nas crises, a gente começa a ter desejos que são desejos só desse plano aqui, só dessa matéria, desejos individuais. E aí a gente vai ficando doente. Aí chegam como adultos, cheio de distúrbios, cheio de noias, de ansiedade, de outro tipo de fragilidade, que não é a fragilidade de se jogar no mundo. E aí fica querendo reaprender tudo que já sabia quando criança. E o palhaço é essa criança, é esse lugar ingênuo. Nietzsche fala disso no Zaratustra. No primeiro, as 3 metamorfoses. Quando o homem se torna camelo, que ele começa a carregar as dores do mundo, as corcundas, que são as culpas, Sim, os valores morais cristãos e assim por aí vai. Depois ele percebe que isso não vale a pena e ele se torna leão, que ele vai combater tudo isso. E por último ele se torna criança, aí ele se torna um super-homem. O super-homem é a criança. Aliás,